Bem, vamos para as aplicações então desses dois versículos tão poderosos, né? O que eles têm a dizer diretamente para nós. Primeiro, nessa questão da pérola que é o Evangelho, da coisa preciosa e santa que é o Evangelho. Como a gente disse aqui, o Evangelho é muito precioso. Então, não diminua o Evangelho, não corrompa, não dilua a mensagem do Evangelho para ele ser melhor aceito. Ele é precioso. E quem entender isso, vai deixar tudo por ele. A gente não precisa diminuir a mensagem do Evangelho para poder atrair as pessoas, para poder atrair os amigos. Quando você convida o seu amigo para a igreja, você diz, vamos lá, sem compromisso, não diga isso. Você está mentindo. A gente chama as pessoas para assumir um compromisso. Vamos lá na igreja, quem sabe você assuma um compromisso com Deus. Aí o seu amigo vai dizer, eu não quero assumir compromisso. Então não é para você mesmo. A gente está lá em busca de pessoas que assumam um compromisso com Deus, que assumam um compromisso com Jesus. O Evangelho não precisa ser diminuído para ser aceito. Se ele for diminuído para ser aceito, nós estamos fazendo do Evangelho algo menor do que a preciosidade que ele tem. Jesus morreu na cruz, pagou aquele preço terrível para que o Evangelho fosse o Evangelho. O Evangelho é, você é pecador, você precisa se arrepender, você precisa de salvação. Essa é a mensagem que a gente tem para as pessoas. A gente também não pode diluir o Evangelho e colocar coisas ali, acrescentar coisas para ficar mais saboroso. Tipo a mãe quando vai dar remédio para o filho, né? Aí dá o remédio, dá um doce, dá uma coisa depois para poder tirar o gosto. A gente não pode fazer isso com o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho, tem que engolir do jeito que ele vem. Então ninguém pode dizer, sua vida será assim ou assado. Nós não sabemos. Sabemos que você será salvo ao crer no Senhor Jesus. Agora ninguém pode dizer, você vai ter uma vida tranquila, uma vida de muita paz, na eternidade. No mundo tereis aflições. Eu vou mentir, dizer, olha, você vai ter uma vida de muita paz. Na primeira tempestade que a pessoa tiver, ela diz, fui enganado, me disseram que eu ia ter paz. Não, você tem a paz na eternidade. Isso é muito bom, porque imagina você sofrer tanto nesse mundo e quando morrer ir para o inferno. Então, você vai ter paz na eternidade. Agora, uma coisa eu posso garantir, você terá muitas alegrias, porque o Espírito Santo nos dá muitas alegrias. O nosso irmão Márcio estava contando aqui, né? A gente vai contar as bênçãos, realmente nós seremos abençoados. Mas também ninguém pode dizer, você nunca vai passar por nenhuma privação, porque seria diluir o Evangelho. Então, não tenha medo de proclamar o Evangelho da maneira que o Evangelho é. Se as pessoas têm capacidade de receber e valorizar essa mensagem, vão valorizar. Quem não tiver, vai blasfemar dela. E o que a gente pode fazer? E aí vem uma segunda coisa relacionada a isso. Seu papel como discípulo de Jesus não é convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Isso é papel e tarefa do Espírito Santo. É Ele que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que vai dizer à pessoa, Ele que vai convencer a pessoa, por meio da pregação, que ela é pecadora. Ele vai convencer a pessoa de que Deus vai fazer justiça um dia. Deus é justo juiz. Ele é que vai convencer a pessoa de que há um juízo, um decreto final de Deus, no final da história. Não nós. Então, quando o J.I. Packer é um teólogo, ele fala isso. Enquanto nós estamos pregando, nós não estamos querendo convencer ninguém de nada. Nós estamos anunciando a verdade do Evangelho. É o Espírito Santo que, enquanto nós pregamos, vai revelando ao coração dos pecadores aquilo que Deus quer revelar. Então, a nós cabe o quê? Anunciar, espalhar as sementes e deixar que os solos apropriados para recebê-las façam brotar. É essa que cabe a nós, espalhar o Evangelho, falar do amor de Deus, onde a gente tiver oportunidade, com quem a gente tiver oportunidade. O resto não é com a gente, é obra do Espírito Santo, é Ele que faz a obra. Então ninguém precisa ficar aflito com isso. Também, terceira coisa, não é mérito nosso julgar quem poderá ouvir ou não o Evangelho. Não é mérito nosso dizer, esse é um cão, esse é um porco. Não, esse não é mérito nosso. Não cabe a nós. O nosso dever é julgar que quem ouviu o suficiente. Isso é nosso dever. A gente falar para as pessoas, pronto, eu acho que eu falei o suficiente. Acabou. Não tenho mais nada que fazer, eu já falei tudo o que deveria falar.
Isso aí nós julgamos. Mas não julgamos os ouvintes. Nós não somos o Espírito Santo para sondar corações. Então a gente apenas fala e diz: é o suficiente. Eu já falei. Amém? Aí algumas aplicações sobre o versículo 12. 3 aplicações. Primeiro, uma pergunta muito importante para você. Você tem tomado iniciativas amorosas em relação às pessoas que lhe cercam, de acordo com você gostaria que elas tomassem essa atitude por você? Você tem tomado iniciativas amorosas pelas pessoas que te cercam, de acordo com o que você gostaria que essas suas atitudes fossem as dela para com você? Muitas vezes as nossas dificuldades de relacionamentos no nosso dia a dia, todos os relacionamentos interpessoais, é porque a gente não atenta para essa lei de Jesus, dessa coisa da gente tomar a atitude amorosa, da gente fazer o que a gente gostaria. Meus filhos uma vez estavam reclamando que chegam em determinados ambientes, a gente ensinou a dar bom dia, mas as pessoas não respondem bom dia. E eu disse: eu não ensinei vocês a desejar um bom dia para receber de volta, eu ensinei porque isso é bom. Isso é educação, não é para receber de volta, é simplesmente para dizer, é a parte que cabe a vocês. Então a gente tem que pensar isso nos nossos relacionamentos interpessoais. O que nos cabe é que é importante, muito mais do que a gente quer receber. Jesus disse que nós deveríamos fazer o que nós gostaríamos de receber. Eu gostaria então que as pessoas fossem mais compreensivas comigo, seja muito mais compreensivo com as pessoas. Eu gostaria que as pessoas tivessem paciência comigo, pois seja paciente com as pessoas. Os irmãos estão entendendo? Essas ações é que devem partir do discípulo de Jesus, porque essas ações é que nos mostram, falando no contexto geral do Sermão do Monte, que nós somos sal da terra e luz do mundo, porque nós agimos em favor da mudança da estrutura que a gente está. Em segundo lugar, um discípulo de Jesus não é simplesmente alguém que busca não prejudicar ninguém. Tem gente que pensa isso: ser discípulo de Jesus, ser cristão, é viver para não prejudicar ninguém. Não é. Ser discípulo de Jesus é alguém que age em favor de todos. Viver para não prejudicar ninguém não faz de você um discípulo de Jesus. O que faz de você um discípulo de Jesus é viver sempre em prol de alguém. É isso que lhe torna diferente. Porque se você parar para pensar, existem muitos pagãos por aí que vão viver suas vidas longe de Deus, sem nunca incomodar ninguém. Aliás, eles até dizem que, ou pensam que vão para o céu, porque nunca fizeram mal a ninguém. E Jesus dirá a eles, Mateus capítulo 25, ok, vocês nunca fizeram mal a ninguém, mas muito menos fizeram bem. Vocês simplesmente se excluíam, e isso não faz de vocês discípulos. E terceiro e último, o quanto nossas relações interpessoais poderiam mudar se assumíssemos como padrão de comportamento essa regra que Jesus nos ensina. Quanto o seu relacionamento marido e mulher, como é que você quer que sua esposa seja? Pois seja você primeiro. Como é que você quer que seu esposo seja? Seja você primeiro. Como é que você quer que seus filhos sejam? Seja você primeiro. O que a gente aprende na vida pastoral, nesses anos todos que eu tenho pastoreado, é que o amor é irresistível. Eu vi isso na história toda da minha vida pastoral. Se eu pudesse dizer no final de minha vida o que eu aprendi até agora, se eu fosse morrer agora, eu diria uma das coisas que eu aprendi é que o amor é irresistível. Porque eu vi, por exemplo, mulheres aqui que o marido era incrédulo, mas que não resistiram ao comportamento amoroso delas em relação à incredulidade deles. Eu não estou falando de homens, por exemplo, que batem na mulher, isso é impossível, não dá para demonstrar amor se você está sendo quase morto ou agredida diariamente. Estou falando de relacionamentos naturais e que muitas vezes têm seus confrontos ali de ego ou de questões emocionais. Quando se demonstrava amor, a coisa sempre mudava. Quando se demonstra amor, as coisas sempre retornam de maneira diferente. E isso as Escrituras mesmo mostram a nós. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos dar primeiro, é porque o próprio Deus se deu primeiro. Se o Senhor não tivesse nos amado tanto, nós não seríamos quem nós somos. Então, o maior exemplo é o próprio Jesus que se deu por nós. Amém? Que Deus em Cristo nos ajude a viver a regra áurea e a saber julgar todos aqueles que nos cercam, da maneira que Deus deseja que assim seja.